Uma cidade sem água encanada, sem luz elétrica. Estamos falando de 1873. Claro, a partir de 1969, os portugueses já se faziam presente em Manaus. Este é um pouco da história do surgimento da Beneficente Portuguesa no Amazonas. Uma cidade sem energia, uma cidade sem água encanada, uma cidade que clamava por um hospital. Naturalmente, neste período, a Santa Casa de Misericórdia já existia. Mas os portugueses que viviam aqui, na sua maioria, pressionavam a comunidade para o surgimento de um hospital português que pudesse atender a comunidade. Estamos falando de 1873. Este é um momento especial do surgimento do Hospital Português. A Câmara Municipal de Manaus, naquele período, estava sensibilizada com o clamor daquela sociedade que surgia aqui em grande maioria e cede um terreno para que se possa construir este hospital. Claro, era uma necessidade, era prioridade. E de fato, no Largo da Uruguaiana, para que o nosso telespectador possa se posicionar, o Largo da Uruguaiana, estamos no Colégio Dom Bosco, a igreja do Colégio Dom Bosco e grande parte do campo do hoje Colégio Militar. 10.000 metros quadrados. Terreno feito em doação e ali instala-se o primeiro núcleo, o primeiro embrião do chamado Hospital Português. De fato, os recursos eram poucos, construíram um pequeno sobrado, vamos chamar assim, um pequeno sobrado. Ali fizeram uma enfermaria no segundo andar. E embaixo faziam quermesses, faziam festas de carnaval, peças de teatro. Um detalhe, peças de teatro escritas pelos próprios portugueses. E, de fato, a luta deu início ao que seria hoje o monumental Hospital Português. Mas o clamor dos portugueses, as doenças, que não eram poucas, começou a pressionar a instituição para que pudesse fazer um hospital à altura para atender com dignidade os portugueses. E começaram a perder os sócios. Aqueles que contribuíam mensalmente começaram a deixar de contribuir, até porque não tinha hospital. É aí que se faz um convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Manaus para que pudesse atender aqueles associados. Mas a cidade precisava crescer. Como toda cidade da Amazônia, ela nasce sempre de frente para o rio. E o Hospital Português em Manaus não foi diferente. Novamente, a Câmara Municipal faz uma desapropriação daquele terreno, por uma importância enorme, 50.000 réis, com 10.000 réis de sinal e 40.000 réis parcelados.
e o direito da escolha de um terreno em qualquer parte da cidade. Naturalmente, começa-se então a procura do terreno do Hospital Português. Algumas propostas chegaram, mas que não agradaram, até porque a cidade não tinha água. A cidade dependia dos igarapés que serpenteavam esta cidade, todos limpos. Foi escolhido então a rua Correia de Miranda, hoje Avenida Joaquim Nabuco. Correia de Miranda foi um dos presidentes da província do Amazonas. Naquele período, os presidentes da província tinham passagens rápidas, administrações relâmpagos. E, de fato, o Hospital Português se instala naquele espaço 20 anos depois, 1893. Como eles costumavam chamar e como está escrito no silêncio das atas que foram escritas, manuscritos da época, às 17 horas da noite, com a presença de Sua Excelência o senhor governador do Amazonas, Eduardo Gonçalves Ribeiro, que fez um belíssimo discurso. E naquele pequeno núcleo, se você observar, eles nunca construíram nada a partir do primeiro núcleo, sempre da esquerda para a direita. Aquele prédio histórico foi preservado. E, de fato, com a solenidade importante, a comunidade portuguesa presente e, principalmente, a maçonaria. Muitos maçons se fizeram presentes, representando as duas respectivas lojas da época. Grande Benemérita, Loja Simbólica Esperança e Porvir, número 1, e Grande Benemérita, Loja Simbólica Amazonas, número 2. Foi uma solenidade importante, porque surgia, a partir daquele momento, o Hospital Português numa sede própria. O esforço foi muito grande. Naturalmente, aqueles portugueses que eram exportadores de borracha, que tinham recursos, eram abastardos financeiramente, davam sua contribuição em maior parcela. E aqueles portugueses mais simples, pedreiros, carpinteiros, artesãos, padeiros, davam um dia de trabalho para que o hospital tivesse recursos na sua sobrevivência. Os padeiros, por exemplo, davam um dia de trabalho transformado em pão, que alimentava os pacientes do hospital. E assim, com nomes importantes daquele período, estamos vivendo ainda o ápice da borracha, o hospital começa a ganhar força. Começa a se impor, não simplesmente como hospital, mas como um monumento que hoje representa no sítio histórico da cidade de Manaus. E construindo aos poucos, ele passa a crescer da esquerda para a direita. Claro que muitas administrações foram importantes. Cita o professor Samuel Benchimol em um dos seus livros que a presença portuguesa era tamanha que só com a letra J existiam mais de 60 empresas. O hospital passou a caminhar. Mas a borracha, a partir de 1910, começa a ter o seu declínio. E em 1914, ela definitivamente encerra. Os bancos ingleses, especialmente ingleses e americanos, que financiavam os barões da borracha,
partiram daqui, foram para a Ásia. A Inglaterra deixou de enviar as suas libras esterlinas, que era trocada pelo ouro negro, o látex. E, de fato, a administração de um português chamado Sotomayor, 1914, é quando a borracha dá seus últimos respiros. Ele enfrenta as maiores dificuldades para manter o hospital aberto. E consegue essa façanha sem ausência dos recursos, a borracha em queda, a economia do Estado esfacelada. Mas o hospital português continuou sobrevivendo. E foram muitos aqueles que passaram pela administração do hospital, e eu destaco um. Destaco principalmente pelo longo período e pela bela administração da Casa Portuguesa. Comendador José Cruz. Por mais de 3 décadas, para ser mais preciso, por 33 anos, esteve à frente da administração do hospital. Chegava lá às 5 horas da manhã, morava muito perto, na mesma rua, e administrava o hospital como empresa. Eu quero crer que, entre tantos nomes importantes que passaram na administração do hospital, ele foi o que mais se destacou. E, de fato, o hospital continua a sua trajetória, hoje no mesmo espaço, e começa a comprar os terrenos em volta, começa a tomar posse daquela área em volta, até completar aqueles 4 quarteirões quadrados. E por que a escolha da Rua Correia de Miranda? Por uma razão muito simples. O hospital precisava de água. Naturalmente, a energia era substituída pelos grandes candeeiros, mas a água era fundamental para a sobrevivência do hospital. E a Avenida Getúlio Vargas, que fica aos fundos do hospital, era um grande igarapé. Essa foi a razão principal que se escolheu aquele espaço. Mais tarde, aterrado no governo de Eduardo Ribeiro. Essa é a história de um dos mais importantes hospitais de Manaus, a Sociedade Beneficente Portuguesa do Amazonas.